Noite. Havia um mar, houve ressaca, e o erro traduzia o excesso. E depois, tudo muito vago, não era pouco nem o bastante. Talvez as vagas, seus goles varrendo a testa da casa. Amanhã é o lixo seguinte, o branco das brasas, o silêncio e o cadáver das latas. Arrastamos os pés e o ânimo até a areia, e um sol provisório ensaia espraiar esquecimento e remorso sobre o que restou da noite. Um brinde à poesia de Tárcio de Mello. Bem-vindos à sala de leitura. Tenho o prazer e a honra de ter aqui hoje o poeta Tárcio de Mello. Um brinde à sua poesia, Tárcio. Obrigado. Nesse livro novo, eu decidi, por exemplo, tem vários poemas em que eu falo abertamente dos problemas que nós vivemos depois do golpe contra o presidente Dilma. Esse livro novo, qual que é? O livro vai chamar Íntimo Desabrigo. Desabrigo. Que é um livro novo que eu fechei agora e deve sair daqui para sair. Quanto tempo, mais ou menos? Não sei. A editora? Aí vai sair lá com a parceria do Alfarrábio mesmo, com a dobradura, que era a dobra do Reinaldo também. Reinaldo da Massa. A gente vai fazer agora aí, deve sair, não sei, nos próximos. E eu fiz isso de propósito, então é engraçado. Eu estava olhando outro dia, como você imprime, né, começa a olhar, e essa ideia do Íntimo Desabrigo, esse título, ela vem de um poema que era um projeto que eu vinha acalentando há bastante tempo, que era uma coisa sobre os moradores de rua, inicialmente. Né, e de que a poesia exploraria essa espécie de desabrigo, né, em outros níveis, ou seja, mesmo nós não estamos na situação dos moradores de rua, né, de quem tem a sua intimidade zerada, né, porque está no espaço público completamente, e que eu intuí, sei lá, de que a poesia de certo modo é isso também, né? A poesia é essa devassa da sua intimidade, da sua percepção particular do mundo, do seu sofrimento, da sua alegria também, né? E uma elaboração disso. Mas, claro, partiu de uma coisa totalmente diferente e foi ganhando. Eu acho que Íntimo Desabrigo diz algo sobre a poesia toda do livro. E por isso que vira o título do livro, né? Ressignificado, que também não é mais só o íntimo desabrigo dos moradores de rua, mas já é um íntimo desabrigo do próprio papel que a poesia está condenada a cumprir no mundo, né? E mesmo dentro da literatura e tal. E aí eu jogo com isso no livro. E o livro tem íntimos desabrigos, vários, né? O íntimo desabrigo da política está lá, né? Tem nomes de situações vividas agora. Pode até causar um certo susto, né? Quem vai ler e falar, um cara pode botar poema sobre golpe dentro do livro. Né? Eu falo, mas não faria sentido, né? A gente está escrevendo poesia sob essa tempestade e eu vou chegar seco no livro, né? Não, o livro tem que ser isso, o livro tem que ser esse desconforto, né? Isso é bastante, a gente falou agora aqui, falou do Drummond, né? E é muito isso, né? Assim, o Drummond nos ensinou essa coisa de que o lugar da poesia é um lugar desconfortável, né? Fazer poesia sei lá, expandir esse desconforto, levar esse desconforto para mais pessoas também, né? Porque o poeta é alguém desconfortável, alguém que não se encaixa completamente, né? Esse desencaixe é típico do olhar da poesia sobre as coisas, né? E é isso que dá um caráter tão interessante para a poesia, como crítica social, inclusive, né? Como abalo das nossas convicções a respeito da realidade, da nossa consciência, da nossa visão do mundo. E aí vem a autocrítica, né? Também. Através do poema. Eu acho isso interessantíssimo. Então, a minha ideia de livro, parece, depois de pronto, às vezes olha e fala, nossa, tudo bem pensado. Às vezes escrevem texto sobre os livros. Não, tem um projeto aqui. Eu fico quieto, né? Porque eu falo, na verdade, não tem tanto projeto, né? É muito mais um conjunto de anotações. Muito mais experimental do que parece, né? Porque assim, não tem uma coisa tão preocupada, não, olha isso, tá. Outro dia eu ouvi uma aula, me mandaram um áudio de um amigo, um leitor, Casé,
Marques, lá do Rio, não do Rio, não, do Espírito Santo, e ele falando de um poema meu, numa aula que ele deu, e ele gravou 1h e pouco falando. E assim, sinceramente, eu fiquei encantado, porque eu falei, caramba, ele percebeu. Mas ele catava coisas da própria analítica, sabe, do poema, assim. E tinha ali um projeto. Eu acho que isso nos poemas, de fato, é o que eu penso bastante, dentro de cada poema. Mas a recolha dos poemas em livro é bem mais precária, né? E aposta, é uma aposta. Não é tão racional. Assim. Pode até, mas assim, é muito mais uma aposta de um determinado impacto que eu pretendo criar na ordem como os poemas estão dentro do livro, etc., do que uma racionalização da minha produção. Não, este meu livro é sobre tal coisa. Não é, entendeu? Acho que essa racionalização acaba sendo feita depois, por mim, pelos outros, de ler e falar, pô, isso aqui tem. Então não tem, por exemplo, arrependimentos com relação aos livros, porque o arrependimento depende da convicção, do tipo de ambição que eu coloco para o livro. Não tem ambição nenhuma fora dessa de escrever os poemas, colocar os poemas para serem lidos pelas pessoas, saber eventualmente o que acharam desses poemas aqui, o que acharam deles ali, mas não assim de putz, esse livro, eu já cheguei a ver poetas que escrevem assim, não ganhei o prêmio tal, meu livro é bem melhor do que o cara ganhou, dá vontade de parar de escrever poesia. Eu não tenho a menor vontade de parar de escrever poesia por causa do que acontece nos concursos, né? Não dou a menor pelota para isso. A gente estava falando do Dylan, né? Talvez assim, por que eu acho tão normal um poeta, né, da canção ganhar o prêmio? Primeiro porque, para mim, é indiferente a distinção entre poetas da canção e poetas do livro. E talvez mais do que isso, para mim, a própria ideia da premiação, ela não é lá grande coisa. Né? É grande coisa para o Dylan, é grande coisa para embabalar a imprensa e os debates e o que a editora quer, o que não quer. Mas a gente não pode dar tanta pelota para isso. Ganhou, se você ganhar lá o Nobel, vai lá, recebe, beleza. Né? Mas assim, não para a sua vida para isso. Não vai dizer que a sua criação, que a sua relação com a criação está vinculada ao sucesso nesses termos. Né? O sucesso da poesia é outro. Né? O sucesso da poesia é outro. É improvável. E tem que ser, né? Sim. Quem vai nesse caminho normalmente vai desistir mesmo de escrever. E talvez seja até bom desistir. Né? Porque se você escreve poesia para isso, para ser premiado, sim, ou para cobrar a opinião dos outros, ou cobrar resenha, ou se magoar porque não teve resenha. É claro, a gente tem todo o direito de criticar os prêmios, criticar todas essas instâncias de poder da literatura. Mas o poeta lá no cantinho dele, com o caderno dele, a caneta dele, escrevendo, fazendo as coisas, mandando poema para os amigos, porque, sabe, tumultuando onde puder tumultuar, gravando aqui, entendeu? Gravando, se for lá na Globo, que seja, ou faz lá o seu papel, fala o que você acha que tem que falar, mostra os seus poemas, né? Mas não condiciona isso, porque senão se eu falar assim, pô, eu estou escrevendo há 2 anos, se em 2 anos eu não for no programa do jogo, que eu nem sei se existe mais, vou parar, porque é uma sacanagem. Né? Você fala, é uma discussão difícil. Você pegar e falar para as pessoas, falar, pô, mas você escrevo para essa recepção institucional, para ganhar prêmios, para ganhar bolsas, para ter resenhas nos jornais importantes, né? Não, você tem que escrever apesar disso, apesar de ganhar ou apesar de não ganhar, né? São coisas diferentes. E aí vira uma coisa até primária, uma coisa de aluno, né? Eu vou estudar para a prova, né? Para a prova. E tem muito isso. O nosso ambiente ainda é muito contaminado por isso. Né? O da grande editora, o do autor importante, o da orelha feita por não sei o quê. Sabe, uma ansiedade por recepção, por uma determinada recepção, que é cruel, porque essa recepção muitas vezes ela vai se dar. Aí o cara fica decepcionado, porque essa recepção ela é muito variável, né? Muito variável. Você sabe, pessoas, por exemplo, têm livros em grandes editoras, chama atenção, não sei o quê, e depois você descobre os meandros da coisa. O cara é primo do não sei quem, que é vizinho do não sei quem, que é amigo, que fez um serviço para a editora e publicar o livro. Você tem essas coisas.
Pô, você tem que falar, pô, isso existe, qual é a sua opinião sobre isso? Eu acho isso péssimo, né? Por isso. Se puder lutar contra essas coisas, eu luto. Mas eu não escrevo poesia, ou deixo de escrever poesia por conta disso, né? Ô Tarso, 2 coisas. Você falou sobre a sua escrita, a sua poesia, que você até falou que você muda, busca alguns experimentos, mas eu conheço toda a sua obra a partir do carbono. Sim. Que é esse aqui. E é perceptível uma voz. Você tem uma voz, assim, você tem mesmo que você experimente, mas seus poemas ainda são reconhecíveis. Que isso foi uma busca consciente, porque o que é aquele lance, né? Você começou a escrever muito jovem, e isso é difícil, né? A gente vê até em poetas mais velhos que para conseguir, né, ter essa voz, ter essa identificação, leva muito tempo, né? Sim. A que você deve isso? Eu, assim, sempre, se eu olhar lá, desde as primeiras vezes em que, não lembro o dia em que eu cismei que eu podia escrever um poema, né? A partir da leitura dos outros poetas, de que eu também poderia escrever e de como isso foi se desenvolvendo. Mas eu percebo que, assim, sempre escrevi muito e era como se alguém estivesse fazendo uma espécie de aprendizado. Até brincava assim, você, depois do momento que você diz que vai escrever poesia também, que você quer participar do mundo da poesia também como quem produz, né? Você começa a usar toda a obra dos outros, tudo que você lê sobre poesia, tudo que você ouve falar nos debates dos outros, como uma espécie de cartilha sua. Você monta a sua cartilha, incontrolável na maior parte das vezes, aleatória, né? Caótica, mas é a sua cartilha. Né? É o conjunto das suas influências. Elas não são só poéticas, não são só literárias. Né? Elas são o seu próprio pertencimento ao mundo, né? A sua própria relação com as coisas, o jeito como você quer que a sua poesia seja, né? Vai se construindo disso. Né? Você vai, estou escrevendo agora mais um poema. Se eu fizer assim, se o meu verso for mais curto, se o meu verso for mais longo, né? Se o meu verso falar mais. Eu passei muito tempo no Alapso, isso é mais. Depois eu te mandar. Você vai ver assim, no Alapso os poemas são muito concisos. O meu ritmo para aqueles poemas, e isso influencia diretamente a minha capacidade de ver as coisas no poema, e dar a ver as coisas no poema, ele era esse foco, curto, meio que tímido talvez, né? Controlado, tentando controlar. Eu acho que aí vira uma coisa interessante quando eu começo a olhar nos outros livros, em que eu vou meio que perdendo essa timidez da linguagem. Você vai se soltando. E o meu ritmo vai também permitindo outras coisas, né? O meu ritmo vai se transformando. Fala, dá para ir mais, dá para fazer assim, né? Posso tratar desse tema, posso falar dessa forma, né? E isso foi mudando os poemas. Mas, obviamente, a gente sabe, quem estudou aí a história dos versos livres, né? A gente sabe, o verso livre é um outro nível de exigência para o ritmo, né? E isso está incorporado. É mais fácil, mas é mentira. Você pegar aí no Planos de Fuga, que é um livro que tem poemas em prosa, etc., a condução do ritmo é a mesma, né? Eu falo da mesma forma, né? Mesmo nos outros poemas. Eu sou meio que condenado. O Drummond tem uma expressão muito interessante. Ele fala numa entrevista, eu acho que ele fala assim, não, o poeta não é alguém que sabe escrever de uma determinada maneira. É alguém que está condenado a escrever de determinada maneira. Né? Então talvez seja isso. Não é que eu descobri o meu ritmo e eu fiz isso conscientemente, mas por alguma razão, dentro dessa minha cartilha caótica, isso me levou do poeta que eu li. Eu ia no sebo, eu comprava desde o J.G. de Araújo Jorge até o Torquato Neto. E algo daquilo pega na sua sensibilidade. Algo, obviamente, o Torquato ainda hoje, né, aquilo te incorpora. Você fala assim, esse cara não só fala das coisas que eu quero saber,
como ele fala do jeito que eu gosto de saber e que eu gostaria de escrever. Não digo só ele, mas, por exemplo, vários poetas no mesmo momento, né? O João Cabral é um desses que eu li, reli 1000 vezes, a poesia concreta toda, os poetas que eles traduziram, o Levinsky, o Robert Creeley, são poetas que eu relia, leio, releio ainda hoje, né? E é engraçado, isso não faz, nos últimos anos, uma das grandes febres minhas aí, talvez tenha sido a poesia portuguesa, e em especial um poeta chamado Manuel Antônio Pina, que eu também, ainda hoje, quase todo dia eu pego um livro na mão dele e leio, nem o poema inteiro, às vezes leio os versos e paro. E é a minha cartilha de hoje, em alguma medida. Só que essa cartilha não é em cima de um poeta no nível 0. É em cima de alguém que vem sofrendo a poesia há 20 e poucos anos, 25 anos, sei lá, fazendo isso. Então, a forma como esses poetas me influenciam, e não é que eles influenciam menos, ela se debate com isso que eu virei, né, nesse tempo. E é muito interessante. Então, por exemplo, a obra poética, eu não li ainda, e a obra poética da Ida Ernst que saiu inteira. Por exemplo, certamente vai me influenciar, Agora, de um modo que nem eu controlo, né? Se você vai ler, porque é forte, tem de antemão, pelo que eu conheço da poesia dela. Mas eu sei que quando você pega uma obra reunida, igual eu recentemente, talvez dessas grandes aí, foi a do Wally Salomão, que é um poeta desses que 2 ou 3 livros sempre foram muito caros para mim. Gostava muito mesmo dos livros, gosto ainda. Eu não conheço a obra dele. Então. Aí você lê e você fala, puta, e é um cara desse. É um contraprojeto poético. Mas que quando você olha, você fala assim, é brilhante como execução do projeto. Né? Então, isso é importante. Então, todo projeto literário, né, antes da execução, ele é ridículo. Aquela coleção da Hilda pela Globo, você não chegou a ler? Sim, li os poemas todos. Mas eu não. Agora tem poemas inéditos e tal. E eu digo que eu estava falando assim, dessa impressão de você ler um poeta todo, né? Então, e pela ordem cronológica, né? Que uma das coisas que eu não entendi foi que aquela edição da Globo não era aquela ordem cronológica, né? Eles foram agregando livros, fizeram um livro com vários livros e de tempos dispersos, né? Deve ter alguma razão editorial para. Às vezes sai. Mas a gente perde esse caminho, né? Como leitor. E é muito doido, né, cara? Porque a gente tem muitos grandes poetas. O Brasil tem uma fartura de poetas muito bons, né? O modernismo brasileiro, do modernismo para cá, mas mesmo antes você tinha gente muito grande, mas do modernismo para cá você tem 20, 30 grandes obras poéticas, né? Não livros, assim, obras. Você fala, pô, você tem o Manuel Bandeira, você tem o Mário de Andrade, você tem o Oswald de Andrade, você tem o Jorge de Lima. O Oswald também saiu, né? As obras completas. Sim, também juntaram a poesia dele, né? E você tem um monte. E aí quando você chega nos anos 50, aparece uma outra geração muito potente, que não se resume ao Haroldo e Augusto de Campos, ao Décio Pinhatari. Você tem o José Paulo Paes, que é outro também, que teve a obra linda, que é um negócio gigantesco, lindo. Você tem o Goulart, em altíssima forma, aí, dos anos 50 até os anos, eu considero pelo menos até os anos 70, 80, em altíssima forma. Porque esse último livro que ele lançou, eu gostei demais desse. Qual? O último livro último de poemas do Goulart. Sim. O Goulart é um caso aqui que virou uma figura complicada, né? A gente ficou um certo ranço. Ficou uma coisa que contaminou a poesia dele de certo modo. Mas, obviamente, quem fez a luta corporal, quem fez Dentro da Noite Veloz, quem fez o Poema Sujo, quem fez esses livros, não desaprende. Né? Não desaprende. Então, é a mesma coisa do Drummond. Às vezes o cara fala assim, pô, mas o Drummond tal livro é uma porcaria. Tal. De 30 livros e mesmo assim, né, eles têm uma coisa que é uma outra leitura. É claro, se você falar assim, pô, qual que é o seu livro predileto do Drummond? Eu ia ter dificuldade para dizer. Eu gosto muito, inclusive ganha um outro sentido autoral, de certo modo, a antologia poética, porque ele mesmo que fez.
Ele resume a obra dele. Mas o meu livro que eu acho mais assim, assustador é O Sentimento do Mundo. Eu acho que é um livro inacreditável, entre tantos outros. Mas eles estão todos no nível 9,5 de inacreditável, né? Assim, esse eu falar, pô, esse é o 10. Se não fossem todos os 10, mas eu estou usando esse exemplo bizarro. Não, mas é isso mesmo, né? Aí você tem um livro que você dá nota 8, aí esse é o pior livro do cara. Se você isola, então. Se você pega aquele livro, vamos supor, se você falasse para alguém assim, eu queria ler o Drummond, nunca li o Drummond, que livro eu começo? Eu não falaria é difícil do Drummond falar um livro que eu depois não vai me arrepender de dizer que ele seria uma porta de entrada menos interessante que as outras. Mas enfim, eu falo assim, não falaria isso, o Amor Natural, começa por esse, né? Mas os outros, por exemplo, se fosse perguntar, falaram, não, entra pelo Sentimento do Mundo, ou começa na ordem do que ele escreveu. Então, é isso que eu ia falar, eu acho alguma poesia genial. É genial, mas é que é aquilo, às vezes a pessoa não tem a oportunidade de achar. O Drummond sim, os livros estão aí, editados e tal, mas tem grandes poetas que o cara vai entrar pela... Eu não sei como a pessoa vai... Eu sei lá, tem 7 livros, 6 livros com esse, 7 outras coisas. Eu não sei onde é que a pessoa vai ler a primeira vez, qual é o meu primeiro poema. Então, de certo modo, os poemas têm que se defender sozinhos. Os livros também. Vamos falar então dos seus livros, dos seus poemas. Eu te conheci pelo Carbono. Tá caindo minha obra desabou. Pode aqui. Melhor. Eu te conheci os seus poemas por Carbono, e foi muito impactante para mim. Assim, ao ponto de me fazer repensar o que eu estava escrevendo. Porque tinha escrito 3 livros, e aí chegou uma hora que eu falei, esse negócio de poesia não é para mim, acho que foi, sabe, um vento que passou, eu não sou poeta porra nenhuma. Porque eu não conseguia escrever nada mais além daquilo que eu já estava achando batido, assim, eu já estava meio com algumas fórmulas, sabe? Eu escrevia de novo, assim, e tal, e eu não conseguia fazer algo diferente ali, que me agradasse. E aí eu comecei a ver, eu falei assim, puta, cara, tem como. Então foi um livro que me impactou demais, assim, pelo tipo da linguagem, por essa... Eu achei uma coisa interessante, é claro que não é tão novidade assim, mas eu acho que a forma que você faz isso, que é tirar o eu da poesia, né? Fazer uma espécie de um olhar meio... né? Esse olhar meio narrador que vai perambulando, que vai... Que eu acho isso... Eu achei genial. Muito bom. Eu gosto muito de ouvir você falar isso, porque se alguém me perguntasse por que livro começar, né, falar assim, eu quero ler essas porcarias que você escreve, por onde você começa, eu diria que esse livro, que eu acho que talvez seja o livro que eu mais gosto dele. Não, por uma razão, eu gosto muito desse caderno que é o último, tem coisas aí, né? Mas esse é um livro que para mim, até hoje, assim, eu abro e me deixa feliz de ter feito, sabe? Ele diz muito dessa coisa, talvez aí, quando você falou assim, você encontrou sua voz e tal, eu acho que quase tudo que tem aí já aparece indiciariamente lá no Alápis. Mas aqui ele ganha uma gordura, uma textura que é mais suja, e é o que eu busco desde então. Né? Da poesia ser mais permeável a coisa. Eu acho que no primeiro momento eu limpava demais o poema. Sobrava só o osso, sabe, assim, no poema, e ficava com isso. E daí em diante eu me dou mais essa liberdade de sujar o poema. Né? O poema não é tão ressequido quanto eu via nos anteriores. Ainda que depois disso eu volto a fazer. Tem outros poemas parecidos com o do Alápis, mesmo no livro novo. Vou ler um poema, já que a gente falou tanto do Carbono aqui, eu vou ler um poema que foi publicado antes do Carbono. A gente fez uma plaquete muito bacana, chamava Deserto, uma plaquete dobradura assim.
que depois ele acaba sendo o eixo desse livro aqui. Ele foi incorporado no livro, mas quase tudo aqui foi escrito depois dele, desse poema. Eu vou ler os primeiros dele e um outro poema que é uma sequência que está fora dele, porque são 20 poemas essa série chamada Deserto. E depois eu vou ler o Deserto 21, que está fora aqui. Curta e circular, deserta, seca e nua, sustentar a palavra enquanto oclusos sob a tinta preta dos cartões, escritos ao acaso, a ninguém. Carimbos, grampos, a voz, um sertão, um instante entre as sílabas. Sons se desmontam, nuvem, presença de estrelas. Então, o que eu estava falando, né, desse livro especial do Carbono, eu acho que daqui para frente cai essa ficha para mim, de que livros de poesia, os meus livros de poesia pelo menos, eles vão ser esse composto das várias impressões que eu tenho. Eles não têm que se fechar contra as coisas que eu estou vivendo. Por exemplo, eu fiz agora essa plaquete, né, que é uma sentença judicial, né, do caso do Rafael Braga, né, que eu falo, pô, isso entra no livro. Não é o meu poema, não foi você que escreveu. Como assim, um poema inteiro feito com a linguagem que o juiz utilizou para condenar? Mas é o que eu estou vendo, né? É o que tem me preocupado. Talvez não seja o caso de eu fazer um poema sobre a sentença, mas mostrar que dentro da sentença existe um uso da linguagem, né? Que se o uso da linguagem da poesia que me interessa é um uso que é não violento, digamos assim, né? Um uso da linguagem para que a vida seja melhor, quando eu me identifico com os usos da linguagem que são violentos, né? Com o próprio o desdém da linguagem técnica, da linguagem empolada do direito, etc., que é uma área que eu estou, né? Ela também tem muito a dizer, né? Deslocada, né? Levada para o ambiente da poesia, talvez seja fazer isso, talvez seja a melhor contribuição que eu tenho, a melhor crítica que eu posso fazer a essa falta de sensibilidade, né, que a gente naturaliza em vários níveis da vida. Né? A poesia ainda queira ou não, uma forma de chamar atenção para a sensibilidade, que seja a partir do exemplo de um determinado poeta, de uma determinada pessoa vivendo, né? E quando ela escreve o poema pode fazer sentido bem para além do que quem escreveu imagina. Né? Ele abre janelas aí que a gente não imagina. Eu não sabia que esse livro tinha sido importante, por exemplo, para uma crise de um poeta da minha idade em São Paulo que não me conhecia e que encontrou o livro e leu. Então isso para a gente é muito bacana. Eu sou um convicto da irresponsabilidade poética, assim, né? Do menos projeto e mais iniciativas, ações, vai fazendo. Se uma hora, ou se você não tiver para esperar isso vivo, uma hora está aí, né? Os poemas vão circulando. Uma hora repercute de alguma forma em alguém, né? E obrigado, viu, pela oportunidade de falar coisinha um pouco. Já te faço o convite para voltar outras vezes para a gente terminar, que ainda tem bastante livro aí para a gente comentar, a gente conversar. Muito bem, obrigado, valeu. Então, Tarso, um brinde à sua poesia. Obrigado. Se você gostou do papo, se você gostou do Tarso, dá um curtir, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. E é isso. Falar baixo a língua dos dias, das horas, tocar por dentro outras esferas da engrenagem, partículas, o que chamamos vida, e sobre a cova, garoa, que importa a paisagem, a linha do horizonte. O estádio em silêncio, o desvio do trânsito, a contagem das horas baldias, os urubus adiam um passeio, ai cadáveres. Talvez bala, talvez atropelamento. Jornais sobre o sangue e o céu do sábado à tarde, imperfeito, adere ao asfalto.